Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Segunda-feira, depois de um final de semana sem Atlético, para muitos um motivo para comemorar. Obviamente eu não enxergo dessa maneira, faz muita falta um jogo do Furacão, mas como a gente não conseguiu se classificar no Campeonato Paranaense, acaba sendo um momento de reflexão. E a gente chega na reta final dessa janela, faltando algumas horas para terminar a janela de transferências do futebol brasileiro, pelo menos essa primeira etapa que a gente está passando dentro do contexto que a gente vai ter, obviamente, a janela do meio do ano e ainda a janela nacional para você contratar ali destaques de campeonatos estaduais, mas acaba esse primeiro momento de uma forma muito frustrante para o Atlético, né? Que a gente viu o clube não conseguindo suprir as necessidades que esse time ele precisava e no final das contas que ele ainda precisa. Falta um atacante, falta um zagueiro, então você tenta entender o lado do clube, mas você tenta entender o lado do campo. E o clube e o campo eles não vêm conversando. Não é à toa que o Atlético entra nesse cenário de, não vou falar desespero, mas nesse cenário de enxergar que os reforços que a gente tanto queria e não chegaram vão fazer falta. E aí vai depender do Daí, vai depender do grupo de jogadores tentar suprir essas faltas de alguma maneira. A base surge hoje como nossa grande esperança. Mas é que o Atlético ele não contratou, não porque ele não quis. O Atlético não contratou com o argumento que não tinha dinheiro. E a gente sabe, é uma realidade. O mercado do futebol brasileiro, ele anda inflacionado. É uma realidade. O mercado do futebol brasileiro, hoje, pede valores irreais. Isso aí ninguém duvida. Isso aí ninguém questiona. Mas eu acho que o grande erro da diretoria do Atlético tem a ver com dinheiro. Se o clube hoje não tem o dinheiro necessário para reforçar de maneira justa e precisa, isso também é um erro do clube. Isso também é um erro da diretoria. E para mim, um grande erro. Porque se é a falta de dinheiro que faz hoje o Atlético não ter o que o campo fala que é o mínimo, é porque a diretoria não está sabendo fazer dinheiro. É porque a diretoria não está sabendo ir no ponto certo. Que a diretoria não está sabendo aproveitar o clube gigantesco que tem nas mãos. Beleza? Então eu vou trazer aqui uma ajuda, tá? Pra gente ir conversando sobre isso, que é um bloco de notas. E a primeira pergunta que eu tenho para botar aqui no papel, junto com vocês, é: quais são as maneiras do Atlético fazer dinheiro? Assim como todo clube de futebol, tá? Vamos lá. Sócio torcedor, ingresso. Eu vou botar game day, dia de jogo, pra gente botar todas as receitas de ingresso, de barra, de boulevard, tudo junto, tá? Venda de jogadores, patrocínios, televisão, direitos televisivos, já botei venda de jogadores, premiação de competições. Eu tô te esquecendo alguma coisa? Vamos botar esses como os principais, sócio torcedor. Não, sócio torcedor tá o primeiro. Vamos botar esse como esses principais. Tem outro que é importante também. Naming rights. Vamos partir desse ponto. Venda de camisa. Tá bom, acho que agora foi. A gente citou 1, 2, 3, 4, 8. 8 maneiras de um clube de futebol fazer dinheiro. E naturalmente o Atlético ele poderia fazer dinheiro dessa forma. Vamos descartando um por um. Venda de jogadores. O clube não tem uma venda relevante há bastante tempo. Então vou botar um xizinho aqui. Patrocínio. O clube ele pula de patrocinador em patrocinador e não consegue a estabilidade com nenhuma marca que queira estampar o seu nome como patrocinador master do clube. Tem patrocinadores históricos que estão no clube há bastante tempo,
Mas como patrocinador master, não tem ninguém e isso acaba sendo um prejuízo muito grande. Hoje a camisa do Atlético vale pouco, no sentido de quanto o clube consegue arrecadar. Direitos televisivos. É um clube que estava na Série B, então ganhou basicamente nada na temporada passada. Esse ano volta para a Série A. Óbvio que tem uma questão ali do grupo que o Atlético se encontra hoje nessa guerra política que existe em relação à Liga no futebol brasileiro, mas a gente sabe que também não são questões muito expressivas nesse sentido. Aí você tem premiação de competição. Ano passado o Atlético até cresce na Copa do Brasil, né? Que é uma competição que te premia mais diretamente, mas já são 2 temporadas sem disputar competições internacionais, que sempre foram algo que potencializaram as finanças do Atlético. Name rights, o clube rompe com a Liga Telecom. Então sobra basicamente sócio torcedor, dia de jogo e venda de camisa. Olha como o Atlético tem várias possibilidades de fazer mais dinheiro e o clube não faz. E aonde isso acaba sendo refletido? Dentro de campo. E aonde isso acaba sendo cada vez mais citado? Dentro de campo, é claro. Se o clube faz dinheiro, ele consegue investir mais. Se o clube não faz dinheiro, esse investimento ele vai faltar. E dentro de campo também vai faltar. O Atlético, ele vive dentro de campo um reflexo do que é diretoria. E aí eu falo o setor de marketing, e aí eu falo o setor de negócios do clube, não consegue fazer. Se hoje, independente do ano do rebaixamento, o Atlético tivesse os name rights vendidos, se o Atlético tivesse contratos melhores de patrocínio, se o Atlético tivesse pelo menos um ou outro jogador vendido, eu tenho certeza que a gente não estaria desesperado aqui por centroavante, por zagueiro, por lateral. Então, olha como é aquilo. O que a gente vê dentro de campo é o reflexo dos bastidores do clube. E aí a gente não tem como não falar do Petralha. Qual foi a última grande receita expressiva que Mário Celso Petralha trouxe para o Atlético? E a gente fala de um cara que é tratado como um grande negociador, eu até acredito que seja. A gente está esperando o dinheiro da SAF cair de forma quase que inerte. Com as mesmas pessoas, com os mesmos métodos e com cada vez menos dinheiro. Se um empresário, que pode ser um investidor de uma SAF, não vê o clube com patrocinador master, você acha que isso passa uma boa visão? Ver um estádio como a Baixada, você acha que isso passa uma boa visão? No sentido de não ter um name rights ali? O Atlético, ele passa muita pouca credibilidade no mercado. Isso é conversando com pessoas do mercado que me falam. A organização que o clube tem no CT do Caju, na Arena da Baixada, os milhões arrecadados, eles não vão durar para sempre no sentido de passar uma imagem de um clube extremamente organizado. O Atlético hoje, a impressão que dá é que ele prefere arrumar desculpa do que arrumar dinheiro. De verdade, arrumar desculpa do que arrumar dinheiro. E quando a gente precisa de time para competir e para conquistar mais dinheiro, falta. Então, assim, o que poderia ser feito? Negócios melhores. Negócios melhores. O Atlético tem um potencial de arrecadação suprimido por ano. Eu falo de tranquilamente, se você pegar name rights, premiação, venda de jogador, patrocínio, eu falo tranquilamente uns 40 milhões. 40 milhões para um clube que tem uma folha de 7, 8 milhões, é expressivo pra caramba. É expressivo pra caramba. Então, pra mim, esse é o grande erro que o Atlético tem como instituição. É um clube que não sabe fazer dinheiro, ou um clube que não está sabendo fazer dinheiro, porque, para ser justo, já soube. Então, enfim, essa fornada de jovens pode ser algo muito importante para daqui a pouco a gente estar voltando a vender jogador de forma mais expressiva, porque o Atlético sempre realmente foi um clube muito bom vendendo jogadores. E assim, fica aquela necessidade. Ou o setor de marketing funciona para conquista de
patrocínios, name rights, ou vai ficar difícil. Ou vai ficar difícil. E digo mais, o sócio torcedor do Atlético é extremamente limitador. Pro torcedor que mora fora de Curitiba, pro torcedor que mora em Curitiba, é muito pouco atrativo. Também é mais uma receita que, se hoje entra uma verba considerável desse valor, poderia entrar muito mais. Poderia entrar muito mais. Então, assim, muito se brincou que o Atlético era o clube do superávit. Hoje, sendo bem sincero com vocês, o superávit pode até vir. Mas o superávit não supre a necessidade que a gente tem hoje para reforçar o time com os valores do mercado de transferências do futebol brasileiro. Beleza? Tamo juntos. Forte abraço a nós. Deixa os comentários aqui se você gostou da análise, se inscreve no canal, deixa o like. Mas eu acho que a gente precisa falar. Tá faltando grana para investir. E se tá faltando grana para investir, eu só posso supor que tá faltando grana nos cofres do clube. Valeu? Tamo junto. Forte abraço a nós.